No vídeo dessa quinta-feira, é claro que comentaremos a respeito dessa mudança de direção por parte do Bitcoin, retomando o patamar de US$ 62.000, deixando um tom de otimismo no ar após um importante dado econômico ser divulgado na economia norte-americana na manhã dessa quinta-feira. Eu explico para vocês o principal fator dessa alta momentânea e, claro, quais são as projeções a partir daqui. Vejo vocês logo após a vinheta. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Eu inicio com vocês, como de costume aqui no canal, direto ao que interessa, falando inicialmente sobre o cenário macroeconômico. Ontem, quarta-feira, eu trouxe também um vídeo aqui no canal de forma aberta, onde comentávamos um pouco sobre sinais bullish para o Bitcoin, ou seja, fatos que poderiam ajudar numa possível recuperação do principal criptoativo do mercado. E a gente já pode ver que um dia depois que esse vídeo foi postado, a recuperação já acontece, o Bitcoin volta acima do patamar de US$ 62.000. Agora, muitos querem entender o porquê e principalmente se você não assistiu o vídeo de ontem, eu vou trazer novamente quais foram esses sinais que a gente comentou. Primeiro, falávamos a respeito do comportamento dos holders de longo prazo. Aquelas pessoas que possuem Bitcoin visando longo prazo continuaram acumulando e não deixaram se levar por esse medo, por esse temor, por essa tensão de uma possível recessão. Além disso, o comportamento dos fundos, que continuam a acumular dentro dos seus ETFs, como por exemplo a BlackRock, os investidores institucionais não se assustaram com essa queda, com esse temor por recessão, por essa crise econômica, e inclusive o maior gestor de ativos do mundo, a BlackRock, como já comentamos, continuou a sua acumulação mesmo nesse momento de quedas, o que mostra pra gente que eles entendem de fato o valor do Bitcoin. E por último, não menos importante, falávamos a respeito do comportamento dos grandes mineradores. A principal mineradora de Bitcoin do mundo, depois de uma grande pressão vendedora, de um período de liquidação das suas reservas, volta a acumular e pode entrar agora num período de acumulação de Bitcoin, ou seja, fazendo com que a gente não tenha essa pressão vendedora por parte dos mineradores, que foi um problema-chave aí nos últimos meses que dificultou a gente alcançar preços maiores do que US$ 72.000. Ou seja, os mineradores entendem que nessa queda atual o melhor a se fazer é continuar a acumular os bitcoins que estão sendo minerados para vender lá na frente. E claro, eu também comentava sobre como os dados de mercado de trabalho poderiam refletir na ação de preço do principal criptoativo do mercado, o Bitcoin. E falávamos sobre dados que seriam divulgados nessa manhã de quinta-feira, relacionado ao mercado de trabalho. Pedidos contínuos por seguro-desemprego e pedidos iniciais por seguro-desemprego, que traduzem para a gente se mais pessoas, se mais trabalhadores estão sendo demitidos de seus empregos e então pedindo auxílio ao governo. A gente pode ver por aqui que pedidos contínuos continuou a vir acima, mesmo acima da projeção por aqui e também acima do dado divulgado na semana passada. No entanto, um grande alerta que a gente viu na quinta-feira passada foi o pedidos iniciais por seguro-desemprego marcando seu pico em 11 meses, o que já acendia um certo alerta de que o payroll poderia vir bem enfraquecido e acabou vindo. Pedidos iniciais foi divulgado hoje abaixo das expectativas, ou seja, mais controlado e também bem abaixo do que foi divulgado na semana anterior, na quinta-feira passada. Vale lembrar que esse dado é divulgado semanalmente. Isso por si só, combinado ao fator que Putin, presidente da Rússia, agora liberou novamente mineração em solo russo, trouxe esse sentimento favorável ao mercado dos criptoativos e auxiliou nessa alta momentânea até os US$ 62.000. Continuando a falar um pouquinho sobre macro, a gente vê o mercado agora, de certa forma, trazendo um relaxamento monetário menos agressivo pelo Fed em 2024, depois desse dado que foi divulgado no dia de hoje. Na minha opinião, a gente ainda tende a ver oscilações dessa opinião do mercado, desse relaxamento monetário, até porque esse dado é reportado todas as semanas. Na semana que vem, quarta-feira que vem, veremos dados importantes como dados de inflação. E se novamente os dados de inflação forem divulgados acima das expectativas ou contrariando projeções, a gente pode ver mais uma vez o temor de recessão entrando no ar. Sem contar que a reunião de políticas monetárias do Fed é somente no meio do mês que vem. Então veremos por mais uma vez
O payroll, principal dado do mercado de trabalho norte-americano, sendo divulgado no início do mês que vem, na primeira sexta-feira de setembro. E caso ele venha novamente muito enfraquecido, esse relaxamento monetário pode novamente mudar e a gente pode ver novamente as probabilidades aumentando de posicionamentos mais duros por parte do Fed, ou seja, de meio ponto percentual, ou seja, um posicionamento mais agressivo em relação a cortes de juros. Falando agora um pouquinho sobre a probabilidade dentro do monitor da taxa de juros norte-americana, a gente pode ver que houve uma forte queda na probabilidade de meio ponto percentual, como a gente vinha comentando, um relaxamento menos agressivo por parte do Fed. A probabilidade de meio ponto percentual de corte para o mês que vem caiu de quase 70% para 56% somente com os dados econômicos de hoje. E agora a gente consegue ver um aumento aqui de 12%, marcando 43% a probabilidade de 25 pontos no corte à taxa básica de juros norte-americana. Como eu comentei, os próximos dados econômicos até o meio de setembro vão continuar influenciando nessa oscilação de probabilidade que a gente pode ver por aqui. Barkin do Fed também minimizou esse enfraquecimento do emprego, dizendo que as empresas não estão demitindo tanto assim, por mais que o dado esteja mostrando o contrário, né? A gente vê também que o Fed, em outros momentos, já cortou os juros em meio à queda das ações. E o que motivou essa forte queda nos últimos dias foi a possibilidade de uma reunião de urgência por parte do Banco Central norte-americano para trazer um corte de juros antes da hora. Quem também nega a possibilidade que isso deve acontecer é o Goldman Sachs, que fala por aqui que essa possibilidade é quase nula de acontecer até o mês de setembro. Portanto, um sentimento um pouco mais favorável do que a gente vinha vendo aí desde essa última sexta-feira, com um payroll muito enfraquecido. Mas é isso, família, não se deixe enganar, mesmo com essa recuperação momentânea, o Fear and Greed, ou seja, o índice de medo e ganância quando o assunto é Wall Street, ainda mostra pra gente um medo extremo. E caso a gente continue a ver fortes quedas dos principais índices da bolsa norte-americana, essas quedas podem impulsionar quedas também no mercado cripto. O mercado cripto tende a acompanhar tendências do cenário macro, beleza? Então, muita atenção. E além disso, o Fear and Greed, até mesmo do mercado cripto, continuou a cair, chegando a medo extremo, mesmo que atualmente a gente consiga ver uma recuperação. Essa recuperação pode ser momentânea, pode ser um short squeeze, então não se alavanque aí nos próximos dias, porque chegar até os 62 mil dólares e continuar subindo seria, na minha opinião, com o cenário atual, um movimento muito artificial. Chegando ao fim do nosso vídeo de hoje, trazendo duas curiosidades, uma delas pode impactar diretamente na ação de preço do Bitcoin. A gente continua a ver as probabilidades das eleições norte-americanas que vão acontecer no início do mês de novembro, e houve uma grande mudança por aqui. A gente pode ver a Kamala Harris aumentando as suas probabilidades de vitória, igualando as probabilidades agora de Donald Trump, que é um candidato muito mais pró-cripto, muito mais favorável à economia norte-americana de uma forma geral, e caso não seja eleito, a economia norte-americana pode sofrer e o Bitcoin pode sofrer junto. Ele sendo eleito, com certeza é algo muito mais positivo quando o assunto é Bitcoin, já que ele mesmo no mês passado trouxe falas positivas relacionadas ao ativo do mercado, o principal criptoativo do mercado, o Bitcoin. Por fim, uma grande notícia relacionada à Solana, um pouco aleatória, é verdade. O primeiro ETF Spot do mundo de Solana foi aprovado logo no Brasil. A gente pode ver por aqui que a CVM saiu na frente de todo mundo e trouxe essa medalha de ouro aí com o espírito olímpico, onde o primeiro ETF Spot de Solana do mundo será em solo brasileiro. Existem expectativas que outros ETFs serão aprovados também nos Estados Unidos e no Canadá no decorrer dos próximos meses, mas por enquanto somente o Brasilzão. Dito isso, família, a gente vai encerrando o nosso vídeo de hoje por aqui, agradecendo a você que ficou comigo até o final e, claro, deixa o like se você curtiu as informações. Eu deixo o nosso próximo encontro marcado para esse final de semana. Até lá!